Deus tem preparado algo para vocês. Creio que poderosamente Ele tem ministrado no meu coração e eu creio que vai ministrar nesse coração de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, quantos aqui já têm ouvido do avivamento? Todos vocês já têm ouvido do avivamento, mas eu pergunto a cada um de vocês, o que é a característica do avivamento? Aqui tem homens que vão viver o avivamento ou não? Quantos estão aqui que têm a certeza, a convicção de que vão viver o avivamento? Mas eu quero trazer algo para vocês. Uma característica muito importante que tinha daqueles avivalistas. Eu creio que aqui dentro daqui, ou emigrar, ou eu falo ministério, como outros ministérios também podem estar andando na revelação da palavra. Qual a característica dos avivalistas? Estou falando daqueles que têm movimentado multidões, aqueles que têm tomado verdadeiramente a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Eu quero falar esta noite sobre o propósito e o poder da oração. Amém? A palavra de Deus nos diz que o poder da oração, diz que ele tem, porque é justo. O poder da oração, diz, é muito poderoso para aqueles que são justos, né? Mas eu quero falar sobre a característica, primeiramente, daqueles avivalistas. Quem são aqueles avivalistas? John Wesley, Jonathan Edwards, William Sermons, tem Finney, então são tantos avivalistas. Mas qual era a característica daqueles homens? O compromisso profundo que tinha com a oração. Irmãos, eu confesso para vocês, o que me tem chamado a atenção, assim como eu tenho vindo de outro ministério, nós temos passado por outros ministérios, nós temos ouvido da oração, mas será que nós temos vivido verdadeiramente a oração, a revelação da oração? Será que nós temos avançado e chegado àquilo que a oração verdadeiramente nos leva? Aquilo que Ele está destinado para fazer? Eu tenho passado por outros ministérios em qual eles falavam, mas eles não davam muito ênfase. Falavam da oração, mas a gente parecia que a gente fazia liturgicamente. Mas o que tem chamado a atenção quando tem chegado a este ministério? O que nosso pai espiritual faz? O que vocês, o que mais vem aqui neste ministério quando tem chegado? O que mais impacta a vocês? É a oração, queridos. Então, por isso nós creemos que nós somos a geração do avivamento. Creemos e temos certeza, porque o que mais tem me impactado em todo este tempo que tenho vivido é a vida de oração. Porque a oração não tem que ser só um hábito. A oração nós temos que ter uma aliança verdadeira com a oração. Será que verdadeiramente nós estamos vivendo essa aliança de oração? Porque a oração, meus irmãos queridos, é um dos princípios fundamentais do cristão. É um dos pilares. É uma arma de guerra. Mas a gente não usa muitas vezes por falta de conhecimento. Porque nós não entendemos o poder da oração. Queridos, a oração tem propósitos. E um dos propósitos que eu posso chamar aqui para trazer para vocês é de que Ele nos leva a um profundo, a podermos adentrar na restauração. Sabemos que estamos no processo da restauração, somos regenerados. Fuimos salvos pela graça, mas nós estamos no processo da restauração. E a restauração sabemos que não é fácil, mas nos deu essa arma poderosa, a arma da oração. Mas uma oração poderosa na qual nós podemos tomar e aprender de quem? De nosso mestre. Quem mais orou foi quem? Jesus. Podemos entender, nós queremos saber que o poder, queremos glória, queremos o sobrenatural. Mas, irmãos, sem a oração, nós não vamos a viver o sobrenatural. Sem o entendimento, sem o compromisso verdadeiro, profundo, ter uma aliança, nós podemos começar a fazer aquilo que Deus em verdade quer para nós termos verdadeiramente o compromisso de nós trazer manifestação ao reino de Deus, dos céus, para o reino da terra. Para nós trazermos a vontade do céu para manifestar aqui na terra. Amém, queridos? Mas antes disso,
queria falar um pouco sobre o propósito da oração, né? Dizer para vocês que o propósito é a chave para uma vida mais santificada. Quando nós vivimos uma vida de oração, verdadeiramente nós temos o que nos santifica. Sabemos que o Espírito Santo tem um propósito grande, porque sem o Espírito Santo a gente não pode se santificar. Mas como nós temos contato com o Espírito Santo? Como nós chegamos a ter uma intimidade com o Espírito Santo? Por meio da oração. É por isso que é impossível nós podermos passar a viver no processo da santificação sem o Espírito Santo. E o meio de nos conectarmos com o céu, com o trono da graça, é a oração. É a oração que nós podemos nos conectar, né? Então, o processo da santificação é uma chave muito poderosa. A oração para nós podermos aguentar, para nós podermos entrar na santificação. É um ministério, quando nós vivimos em um ministério, você é um ministro, é impossível um ministro de Deus ele viver sem oração. A palavra de Deus, a revelação da palavra, ele vai vir por meio da oração, da intimidade que você vai ter. Porque a palavra, nós sabemos que tem o logos, mas temos a palavra revelada, tem o rema. Então esperamos uma direção de Deus. Para o que nós temos que levar para o culto, o que nós temos que levar para os membros, porque se nós não esperarmos e fazermos aquilo que nós queremos, nós não estamos fazendo a vontade do Espírito Santo. Nós falamos que estamos dependentes do Espírito Santo, mas nós precisamos entender o que o Espírito Santo está falando esta noite, o que o Espírito Santo quer nos direcionar, o que a igreja, hasta para nós podermos tomar. Nós temos como exemplo, eu tenho o apóstolo Jobson, nosso pai espiritual. Ele, antes de tomar uma decisão no ministério, ele entra na vida de oração, ele tem um contato, ele tem essa intimidade, tem essa aliança de oração para poder tomar uma decisão. Outro propósito é a chave que abre a porta para a salvação para os perdidos. Queridos, cada um de vocês é fruto de uma oração de alguém. Cada um de vocês aqui, alguém veio, orou, intercedeu. Eu sou fruto de oração. Vocês são fruto de oração. Então, nós precisamos entender a importância da oração intercessora. Estou falando neste momento da oração intercessora. Temos vários tipos de oração, né? Mas neste momento está vendo a oração intercessora, a oração que tem fé, porque assim a oração, eu tenho esquecido de falar isto no início, mas a oração poderia falar que é o único meio legal que Deus determinou para que possamos manifestar a vontade de Deus aqui na terra, aquilo que tem no céu, aqui na terra. Então, queridos, essa chave da oração nos propósitos é permitir-nos a chegarmos também ao trono da graça e receber o favor oportuno de Deus, né? A oração também ele nos forja o nosso caráter, nos faz guerreiros, nos está forjando. Sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, sabemos que nossa luta é contra os principados, potestades, tem um mundo espiritual que está atento. Mas estamos sendo forjados pela oração. Por meio da oração, nós estamos sendo forjados cada vez mais. A oração produz imortalidade. É verdade, queridos, as orações são eternas. Os frutos da oração, eles ecoam na eternidade. A Bíblia diz que tem um incensário em frente do trono da graça, que todas as orações eles estão acumulando até ele transbordar. Então, as orações dos antigos abibalistas, de homens que viviam na vida de oração, eles ecoam para agora, para levantar os futuros abibalistas que estão aqui. Porque são vocês fruto de orações. Então, o homem pode morrer, o espírito volta para o Senhor, mas as orações, elas são eternas. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de nós viver verdadeiramente, entender o que é uma vida de oração. O compromisso que a gente tem que ter na oração, queridos. Amém, queridos? Eu tenho falado sobre a aliança de oração, então queria conversar algo sobre aqui o que tenho anotado. Deus e o homem não podem trabalhar juntos se não for pelo vínculo de oração. Deus precisa de homens de oração, aqueles que desejam andar em todo o bom propósito do Evangelho,
Para isso apenas ter um hábito de oração não é suficiente, mas ter um compromisso profundo com uma aliança de oração com Deus, queridos. Porque somente uma aliança garante o benefício para que o reino de Deus manifeste e para que o fruto, para aqueles galardones que nós precisamos, que nós receberemos, aconteça. Mas precisamos uma aliança. Quantos aqui têm uma vida de oração já madura? É um processo, queridos. É um processo. Aqui ninguém tem a sabedoria completa. Aqui ninguém atingiu aquilo que Cristo atingiu. Mas nós estamos conscientes de que nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Estamos numa escola de sabedoria justamente para trazer ensinamento, para trazer entendimento, revelação, para nos impulsionar. Tem palavras que nos exortam, tem palavras que nos movimentam, tem palavras que nos avivam. Mas é necessário esta palavra para nós podermos tomar mais ênfase naquilo que vai levar o avivamento. Porque sem oração não vai ter avivamento. Tem algo que tenho visto no livro do apóstolo, de nosso pai, algo muito poderoso, que sem oração não tem restauração. E que sem restauração é impossível de nós andarmos na revelação. E sem revelação é impossível de nós transitar no sobrenatural. E sem o sobrenatural, sem a busca do sobrenatural, sem viver o sobrenatural, é impossível viver o avivamento, meus irmãos. E se não tem avivamento, não é impossível nós concluir e nós andarmos no propósito de Deus de colher as almas que Ele está clamando, porque Ele continua intercedendo por nossas vidas. E nós, queridos, cadê a responsabilidade que nós temos? Muitos me falam, têm vindo a perguntar, eu oro, mas como que eles oram? Como que é o momento de oração? Temos a oração de comunhão, temos a oração de ação de graças. Temos a oração intercessora. Queridos, somos um povo avivalista, somos intercessores, queridos. Somos intercessores. E se não tem ainda essa consciência que você é um intercessor, é momento de você fazer parte do propósito de Deus, do plano de Deus que Ele tem te colocado, Ele tem já tomado, Ele está contando com tuas orações. Porque nós sabemos que as nossas orações, Ele alcança as almas, aqueles que não têm força, aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que a luz ainda não revelou a eles. Mas a oração de cada um de vocês, eu creio em nome de Jesus, Ele está alcançando muitas almas. Amém, queridos? Porque muitas vezes tem orações que não são respondidas? Mateus capítulo 7, versículo 7, por favor. Se a Bíblia Ele nos ensina. A Bíblia diz, pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. A mesma palavra de Deus, Ele nos ensina. Orem, pede. Mas muitas vezes não acontece. Por quê, queridos? Porque sabemos que tem uma resistência. Sabemos que nós vivimos, temos 3 dimensões. Nós andamos na dimensão do Espírito. Temos na dimensão da alma e temos a dimensão da carne. Nós precisamos ter claramente isso. E tem orações que são feitas na alma. Tem orações almáticas que eles não vão atingir o fruto, o produto que tem que ser alcançado. Nós precisamos andar a uma dimensão do Espírito. É por isso que Ele depositou do seu Espírito, do seu amor, para nós podermos viver no Espírito, para nós andar no Espírito. Porque se você andar na alma, se você andar na carne, como a palavra de Deus bem nos disse em Gálatas, que a carne é contrária com o Espírito, e o Espírito ele vai contra a carne, queridos, e a alma? A alma está sendo restaurada, queridos. É por isso que esses códigos eternos, eles foram depositados em nosso Espírito, para que a luz da palavra, para a revelação, ele ilumine a nossa alma. Ele restaure e nós possamos estar uma plenitude para que se cumpra aquilo que diz em João 2,28. O que diz em João 2,28? A promessa dos últimos tempos, que a plenitude do Espírito será depositado, será derramado sobre toda a carne. Mas como nós vamos chegar a atingir, a nos santificarmos, a nos lavarmos, a ter uma plenitude de espírito, alma e corpo? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:25,
o mesmo Deus, rogo-vos, pois, santificais o espírito, alma e corpo. Então precisamos estar plenos por meio da oração, por meio da palavra, por meio de todas as ferramentas que o Espírito de Deus, que o Cristo nos tem concedido, queridos irmãos. Amém? Nós precisamos entender outra coisa. Quantas vezes nós temos visto, quando você entende que você precisa andar na dimensão do Espírito, e mesmo assim você andando na dimensão do Espírito, você já atingiu, venceu a alma. Você entendeu que você já anda na dimensão do Espírito por causa da revelação. Você já entendeu que o tabernáculo representa o átrio, representa o lugar santo dos santos. Você sabe que nosso propósito é entrar no lugar santo dos santos. E a palavra de Deus diz que por el sacrifício, por a obra redentora de Cristo, nós temos o livre acesso ao trono da graça, para nos adentrarmos pelo sacrifício de Cristo. Nós podemos entrar ousadamente, confiadamente no trono da graça. Mas nós vemos, mesmo assim no mundo do Espírito, em Daniel capítulo 10 nós vemos essa resistência. A Bíblia nos diz e nos ensina em Daniel 10, que embora Deus ouviu o clamor e a oração de Daniel, que ele tinha que ser respondido no primeiro dia, ele teve a resistência. Olha, meus irmãos, a responsabilidade que nós temos, mesmo sabendo que nós andamos em uma vida no Espírito, andamos no Espírito, e nós sabemos que as nossas orações temos atingido os lugares mais profundos, temos resistência no mundo espiritual. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, ele resistia o anjo que foi designado para poder ser liberado a palavra. Amém? Mas nós temos que entender que quando você tem o entendimento, a revelação da importância da oração, você não para de orar. Nós vemos em Daniel que ele perseverou. Mas como que nós fazemos muitas vezes? Oramos um dia, oramos 2 dias. Nós vemos a batalha espiritual que existe. Ou nós vemos como que o mundo se movimenta, o meio, a família, o trabalho, até as coisas lícitas, ele vem para nos tentar roubar. Mas nós vemos em Daniel a perseverança que vai nos fazer a diferença. Então a perseverança vai movimentar 4 esferas. Essas 4 esferas vai movimentar a esfera divina, vai movimentar a esfera humana, vai movimentar a esfera angelical e a esfera demoníaca. A esfera divina, porque ele vai revelar para nosso espírito a sua vontade perfeita. Nós temos um propósito coletivo, meus irmãos, como corpo de Cristo, mas também tem um propósito pessoal a favor do reino de Deus. Nós sabemos disso. O propósito coletivo é de que o corpo de Cristo, ele interceda para que as almas sejam alcançadas, para que aquele que não conhece a verdade se arrependa e conheça a luz da verdade. Mas também tem Deus com propósitos pessoais. Ele se preocupa por cada um de vocês. Mas nós não damos ênfase na perseverança, em verdadeiramente nós podermos orar. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus em Romanos 12:2, diz o quê? Que não nos conformemos ao padrão deste mundo. E quando nós temos a vida de oração, nós atingimos a conhecer a perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Porque estamos sendo restaurados pelo poder da palavra de Deus. E na esfera angelical, o que acontece? Quando o homem e os anjos, eles começam a trabalhar contra os demônios. O Senhor assim o tem determinado. A mesma palavra diz em Hebreus 1:14, que acaso não são anjos ministradores, não são espíritos ministradores, que estão a favor daqueles que são salvos. Mas muitos eles não sabem disso. É por isso que eles têm medo. Eu sei que estou em uma igreja, graças a Deus, graças por o ministério que nós estamos. Tem muitas igrejas lá que eles não têm essa revelação. Porque eles falam, não, eu não vou orar porque acontece isto, de que tem sombras que aparecem e começam
a ter medo. Mas quando você tem a revelação, acaba tudo isso. Porque você entende o propósito da oração e a importância. Queria tocar alguns princípios, antes de entrar na palavra, que os princípios que envolvem uma verdadeira aliança. Rapidamente. A Bíblia diz, são 5 princípios que eu tenho extraído do livro de nosso Pai Espiritual, que eu acho muito importante aqui trazer para vocês. Como nós reconhecemos que verdadeiramente nós temos uma aliança de oração? Porque nós temos que ter uma aliança com Ele. A confiança. A confiança é um princípio no qual verdadeiramente nós precisamos confiar nos planos de Deus para a igreja, nos planos que Deus preparou para o corpo de Cristo. E nós devemos confiar verdadeiramente em tudo o que está escrito na sua palavra. Será que nós confiamos verdadeiramente naquilo que a palavra de Deus diz? Nós precisamos verdadeiramente nos entregar, nós sermos parceiros com Ele, entregarmos para que a obra que Deus tem preparado seja para cada um de nós e nós possamos viver esse propósito. A cooperação, que é a dedicação pelo mesmo propósito. Dedicar-nos, tomar o nosso tempo, viver verdadeiramente, hasta sacrificar muitas vezes aquilo que é lícito. Isso é difícil, meus irmãos. Mas aquele que tem a verdadeira revelação, aquele que em verdade tem entendido, uma hora tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque o Senhor, Ele tem dado tudo de si. E nós, quanto nós temos entregado? Queridos, a vezes a palavra, Ele vem para vocês, mas Ele vem, corta mais para nós. Porque quando eu começava a ler, a mesma palavra Ele vem e Ele ministra. Ele te exorta e Ele corta mais. A comunicação, a intimidade, a ouvir verdadeiramente a Deus. Será que todo mundo ouve Deus? Será que todo mundo já tem essa intimidade de nós podermos ouvir claramente a voz de Deus? As direções do Senhor, aquilo que Ele quer que nós façamos? Será que nós já atingimos esse patamar? Mas se não tiver atingido, meus irmãos, continue orando, continue intercedendo, continue buscando em oração, continue insistindo, porque diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-vos-á. Uma hora vai ser entregado as revelações, uma hora vocês vão entrar, todos entramos aos tesouros, porque diz que ouvidos não viram, olhos não viram e coração chegou para aqueles que, para quem? Para aqueles que amam a Deus. Quantos amam aqui ao Senhor? Somos nós, queridos. Então tem tesouros para nós. E nossos princípios têm benefícios mútuos, né? Podemos ver que a comunhão, as grandezas, a glória de Deus, nós podemos receber benefícios grandes por causa de nós termos essa aliança de oração. E o temor, como em outras oportunidades tenho falado, o temor, que importância que tem. O temor nos traz importância porque quando vem temor em minha consciência, ele vem 3 coisas: reverência, respeito e obediência. Nós precisamos entender, porque o temor, ele nos mantém protegidos do pecado, do mundo e de Satanás. O temor ao Senhor, ele vai nos levar à proteção, queridos. E a responsabilidade, como último, eu queria ler do livro de nosso apóstolo, esta parte, porque eu acho muito importante. A responsabilidade cabe a Deus, disse, cumprir suas promessas, mas cabe ao homem cumprir sua obediência. Tanto Deus como os homens, quando fazem uma aliança pelo seu reino, as partes envolvidas devem assumir a responsabilidade por suas ações e cumprir seus compromissos. Isso inclui assumir a responsabilidade por qualquer obrigação dentre as exigências do Evangelho. O Senhor se compromete com aqueles que oram, e nós somos abençoados.
quando nos comprometemos com as causas do reino de Deus, pela salvação da humanidade. Deus fez de seu povo reis e sacerdotes. Por favor, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nós entramos na pregação neste momento. Amém? Amém. Por que as orações dos cristãos têm tanto poder? Quero tomar 3 tópicos importantes nesta noite. A primeira delas, pela posição de reis e sacerdotes que cada o Senhor Jesus tem concedido a cada de nós. O que diz a palavra de Deus? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos de los séculos de los séculos. Amém? Amém, queridos? Então, mas nós temos que entender, quem faz a oração de um sacerdote, ele é justo. Por que somos justos? Romanos capítulo 8, por favor. Somos justos pelas nossas obras? Não, queridos. Somos justos pela obra redentora que Cristo fez, pelo sacrifício vicário, pela obra redentora que Ele fez para todos nós, queridos irmãos. Amém? Portanto, diz agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Próximo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Próximo. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém, queridos? Levantem suas mãos aqui. Quantos são reis e sacerdotes, queridos? Somos reis e sacerdotes. Nós precisamos ter essa convicção. O que é um rei e sacerdote? Um sacerdote, aquele que leva as causas para o trono, aquele que é sacrifício. Mas nós precisamos entender que o sacerdote, ele precisa estar limpo. Quando você adentrar no trono da graça, precisa ministrar. Você não precisa estar, sabemos que somos imperfeitos, pecamos cada dia, mas deve ser um acidente o pecado. Ou me dizem que a gente não peca. Mas nós lutamos todo dia com o pecado. Nós resistimos ao pecado todo dia. Nós temos essa convicção. O novo nascimento é justamente por essa causa. É o Espírito Santo que vem e nos exorta. E rei, quem que é o rei? Alguém que governa. Alguém que governa no mundo invisível e no mundo visível. Alguém que pode manifestar o invisível, pode trazer e manifestar no visível. Alguém que governa no natural e alguém que governa no espiritual. Então, rei é aquele que governa a sua família. Rei é aquele que governa a sua vida. Então, nós precisamos entender que reis e sacerdotes é algo que foi estabelecido pela graça. Foi estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, conforme a sua palavra, Deus vai responder. Mas eu quero trazer um alerta antes de continuar nos próximos tópicos, que são 3 tópicos para que sua oração seja poderosa. A primeira, tenho falado que somos reis e sacerdotes. Isso ninguém pode roubar de sua cabeça. Isso ninguém pode tirar de seu conhecimento, da revelação, porque nós somos reis e sacerdotes. Somos filhos amados, herederos e coherederos com Cristo, nas regiões celestiais. Amém, queridos? Mas o que quero alertar nesta noite? Mas tem algo que pode paralisar as suas orações. Provérbios 15, 29.
Olha que nos ensina a palavra. E nos adverte: o Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Amém? Eu pergunto para vocês: como tem estado sua vida em frente ao Senhor? Estamos a contas com Ele? Estamos limpos? As nossas vestes estão sendo limpas cada dia. Mas não temos guardado mágoa no coração? Não temos andado em rebelião? Será que não temos falta de perdão? Será que não temos sentimentos de condenação? Porque a palavra de Deus, eu queria aqui, por favor, Zacarias capítulo, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se declaramos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se declaramos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele sabe, mas nós pecamos acidentalmente. Sabemos, lutamos, estamos nessa restauração, mas nós precisamos estar limpos diante do Senhor. Quando nós adentrarmos no trono da graça, nós não podemos levar. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar, para nos purificar pelo seu sangue do Cordeiro, para nos livrar de toda injustiça. Porque nós somos confrontados no mundo espiritual. E para toda obra, quantos problemas de vocês seriam resolvidos se vocês obedeceram a palavra de Deus e a oração? Eu queria trazer um pequeno testemunho sobre como tenho vencido as minhas batalhas. O porquê que a importância da oração. Por que a importância da palavra? Por que da importância da obediência à oração e à palavra? No momento de minha restauração do meu casamento, queridos, eu fui injusticiado por muitas palavras. Glória a Deus, Deus tem poder, Deus faz milagres. Mas o que aconteceu? 1 Pedro 3,7. Porque muitos nós queremos viver os milagres, mas nós não queremos nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz. E em que momento o Senhor Ele ministrava em meu coração? Era no momento que eu estava de oração. A Bíblia diz o quê? 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, disse: vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e com herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas. Amém, meus irmãos? Tem orações que podem ser interrompidas. É por isso que muitas vezes tem orações que você bate e não acontece. Será que nós temos examinado? O que o salmista ele fala? Examina, esquadrinha meu coração. Se porventura tiver iniquidade, se porventura tiver pecado, esquadrinha e lava-me. Então, tem orações que podem ser bloqueadas, interrompidas. Então, quando acontecia comigo, quando eu recebia uma palavra, a única coisa que eu fazia, tentava obedecer a palavra, mas sabemos que temos uma parte almática, sabemos que temos as obras da carne. A ira vem. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O Espírito Santo ele ministrava no momento de orar. Antes que se ponha o sol, o Espírito Santo vinha e falava para mim: filho, você que decide. Porque a palavra já estava aqui, mas no momento que eu estava orando, aí vinha o Espírito Santo, usava a palavra: antes que se ponha o sol. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos viver os milagres na família. Nós queremos viver na vida, nas finanças. Nós queremos viver milagres no ministério. Mas nós não obedecemos.
O Espírito Santo, ele vem no momento de comunhão, no momento que você está em intimidade com o Senhor, ele ministra no teu coração. Mas nós não obedecemos. Quando eu vivia, cada vez que ela vinha, ela falava, ela não era convertida. Né? O Senhor, ele tem feito ele tem trabalhado muito no meu coração. Né? É muito difícil quando o Senhor ele tem pedido para mim a restauração do meu casamento. Sabemos que um divórcio é muito difícil, é muito perturbado, mas sabemos que a prioridade, aquilo que o Senhor decide, aquilo que a vontade dele é aquilo que nós temos que fazer. Então, para poder obedecer, eu tive que me submeter à oração, porque a única coisa que eu podia fazer no momento que eu tinha confronto era correr a meu quarto de oração. E no quarto de oração eu era ministrado. Em meu quarto de oração era convencido para liberar perdão. Para que quando eu leve meus clamores, quando eu entregue o meu clamor, a minha súplica, o meu pedido seja respondido, como a palavra de Deus nos diz. Então obedeci a palavra de Deus, por meio da oração era ministrado. E o milagre aconteceu. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Teve um dia que eu estava para desistir, entre aspas. Desistir não, mas o que aconteceu? O Senhor fez um mover. O Senhor sabe como trabalhar. O Senhor, ele começou a movimentar para convertir, porque nós, quando oramos segundo a vontade da palavra, segundo a vontade de Deus, o Senhor é de fato que ele vai cumprir. Então, de fato, era de que nós possamos estar reatando nossa aliança, porque Deus, ele odeia o divórcio. Aliás, o que aconteceu entre nós foi muitos conflitos, mas no qual Deus ele pediu o meu casamento. Mas, meus irmãos, eu confesso, será que eu queria? Mas disse, tem orações. Disse, pedis, e não recebeis porque pedis mal. Eu confesso para vocês, eu tinha pedido, verdadeiramente, falei assim, Senhor, eu já tinha vencido algumas áreas da minha vida, tinha vencido a parte do pecado, da mentira, o processo que cada um de nós passa. Mas eu tinha vencido a parte da prostituição, da lascívia. O Senhor me libertou 2 meses. Aí eu fui até Deus e falei, Senhor, eu preciso de uma companheira. Eu não tinha pedido a minha esposa. Eu tinha pedido uma companheira. Eu já sabia o que tinha que fazer. Tinha que respeitar, passar por todo o processo. Mas a vontade do Pai é prioridade. Aí depois de 2 meses, o Senhor, ele me visitou e ele pediu a minha esposa a restauração. E como tenho vencido, meus irmãos, confesso para vocês, eu venci por meio da oração. Se não fosse pela oração, queridos, eu não teria resistido. Se não seria pelo poder da oração, por a convicção daquilo que o Espírito Santo tinha me mostrado, porque o Senhor, ele mostra sonhos proféticos, querido. E nosso apóstolo, ele tem falado muitas vezes aqui, que nosso futuro, ele nos entrega nos sonhos proféticos, e nós temos que pedir os sonhos proféticos. Quando você está ante o Senhor, você está limpo, você está em conta com o Senhor, você está se esforçando, porque o Senhor sabe o quanto você está lutando para você andar em santidade, porque você está nesse processo, estamos no processo da restauração, no qual estamos sendo mortificados, estamos sendo santificados para ter uma vida de santidade, para nós sermos vivificados. Mas é um processo muito árduo. Nossa caminhada cristã não é fácil. Sabemos que não é fácil. Amém, queridos? Salmo 66, 18, por favor. Mais um versículo só para afirmar. Se eu no coração tivesse pisado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo o quão perigoso é? Você pode ser um homem ungido, você pode ser um homem que tem revelação, mas, querido, se nós guardarmos algo,
Se guardarmos rebelião, se guardarmos algo no coração, tem um perigo, meus irmãos. Tem um perigo no qual nós podemos ser atingidos. Nós podemos estar, tem orações, o Senhor, a vontade do Pai é de dar-nos tudo. Ele é nosso Pai, nós somos filhos, mas somos nós. Não esqueçam que vivimos, temos uma dimensão da alma, que Ele é perigosa, que Ele nos sabota. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, se meu coração haveria alguno dessas características, desses comportamentos, desses sentimentos, desses pensamentos, dessas afecções que são da velha criatura, queridos, nós precisamos entender. Se, no entanto, diz, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão um com os outros, diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender. Se você falar que não tem pecado, você está mentindo. Mas é difícil nos reconhecer. É-nos difícil podermos querer reconhecer isso. Efésios 4, 31, 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Próximo. Pelo contrário, sedes bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém, queridos? Meus irmãos, então, eu trouxe vários versículos para vocês entenderem o quanto a palavra de Deus nos exorta. Nós podemos ser reis e sacerdotes. Zacarias capítulo 3. Mas nós podemos ser contestados por Satanás. Nós somos sacerdotes, mas nós podemos ser contestados, paralisados. Certas petições, certas orações que já alcançaram no reino dos céus. Mas olha aqui em Zacarias capítulo 3, nos exorta. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahvé. O quê? Grande sacerdote Josué. O anjo de Yahvé, o Senhor e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Próximo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé Degar repreenda Satanás. Se o Senhor que escolheu Jerusalém te condene, ora bem, este homem não parece um pedaço de lenha meio queimado, recém saído do fogo? Próximo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Próximo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, e eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza, meus irmãos. Amém, queridos? A gente pode ser confrontado por Satanás. Josué era um sacerdote. Josué era um guerreiro. Josué foi aquele que precedeu a Moisés. Depois de Moisés ter cumprido seu propósito, ele foi entregado a Josué. Então o Senhor estava com Josué. Mas nós podemos ver aqui que ele era confrontado, ele era resistido por causa das impurezas que tinha nas vestes sacerdotais, queridos. Então somos reis sacerdotes, amém, queridos? Estamos a conta com Deus? Amém, queridos? Estamos a contas com Deus? Amém. O segundo tópico, a primeira são 6 sacerdotes. O segundo é a ajuda do Espírito Santo. Sempre devemos convidar o Espírito Santo em todas nossas orações, porque as nossas orações, elas são empoderadas, elas são poderosas. Eles vão intervir quando nós convidamos o Espírito Santo. Quando nós fazemos orações pela alma, orações na consciência, nós temos um limite, sabemos que somos limitados. Em 1 Coríntios capítulo 14, por favor.
1 Corintios 14:14. O que diz a Bíblia? Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Próximo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo, diz, com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, queridos, se nós oramos 1 hora, 45 minutos tem que ser em línguas. Porque a oração perfeita é a oração em línguas. A oração verdadeira, a oração que o Espírito sabe o que nós precisamos verdadeiramente, é a oração em línguas. Mas Judas capítulo 1, 20, por favor. É por isso que o Espírito Santo, ele se chama Paracleto, para ele estar do lado de nós. O Espírito Santo é nosso intercessor. Muitas vezes, quantas vezes nós temos deixado do lado o Espírito Santo? Nós temos orado, mas não temos convidado o Espírito Santo. E ele está justamente para isso, para nos ajudar, nosso intercessor, nosso ajudador. Então nós precisamos convidar o Espírito Santo. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé, que tendes orando no Espírito. Amém, queridos? Então, meus irmãos, não é um culto de sabedoria, mas é um culto no qual nós podemos colocar em prática. E eu peço a vocês agora, neste momento, levantem suas mãos, queridos. Nós sabemos que, e vamos convidar o Espírito Santo, ele já está neste ambiente. E eu quero que vocês comecem a liberar seu espírito. Soltem suas línguas. Comecem, Senhor, a soltar suas línguas de fogo. Rabastoquianda, rabahastequia, rabadois, tequia, raia. Rabadoremand, rabastoquianda, labacaia, rastequia. Convida o Espírito Santo, porque dentro de vocês flui rios de água viva. Remanda, rabastoquianda, labacaia. Porque aí dentro de vocês tem poços de vida. Amarabasoquenderebacala, bracaia, bastoquia. Rambadequelebianga, labacaia, brastoquianda, rabadostequia, labacaia. Se está na TV online, aqueles o Espírito Santo quer que convide para que suas orações sejam fortalecidas, sejam empoderados. Embrojostia, ambracalabrostequia, ambarabahastoquia, andalabahaia, rebastoia, rebandarabacaia, rabadoquia, andarabacalabrostequia, andarabahaia, rabasondelecaia, endequia, mandrostequia, andarabacalabastoquia, andalabacaia. Pai, eu te peço, Espírito Santo, meu Senhor, que o Espírito de oração venha neste ambiente, meu Senhor, meu Pai. Vem, Senhor, a fazer um movimento de oração, Padre eterno. Vem, Espírito Santo, remahaia, rabacaia, bracaia, abacaia, aquela causa que está resistindo ao Senhor, em nome de Jesus. Remanda, rabacolebriahata, rabacaia, proclame, remandosia, riabacia, anda, rabacoia, rebababrabasuri, anda, rabacala, brafastoqui, anda, rabacala, brahasia, remandroste que anda rabacaia, ambrocoia brahasia anda rabacole mandrabasuri anda labacaia. Queremos nós um rompimento, mas não oramos nem 5 minutos. Queremos um rompimento e nós não conseguimos 5 minutos de oração em línguas. Nós não convidamos o Espírito Santo. Remastoquiandarahaia, rabasuriandalabacaia. Libere suas línguas. Mambrohostiquialabacaia. Nós estamos em um ambiente espiritual, um ambiente profético. Lebreahastequiambarabacaia. Não precisa ver nada. O invisível está acontecendo. Remandarecalabacaia, brastoquialabacaia. As suas causas estão sendo liberadas. Ambramacia, ambrocostequiandarabacala, brastoquiandarabacaia. Rebadarabasorianda rabacala bracaia bracaia. Rabasundiriya haya, rembahastoya, lebria papracara brabasurianda rabacara, storianda rabatarabacaya, remband rabastonderekeia, rebastia mandalabahaya, endere calabrasto que andarabacala braste que andarabadarabayatria, rebasoya, rabaste que andalabacaya, rebadriandrocoste que andarabacala brahayaste que andalabacaya. Está caindo fortalezas, está sendo quebrado grillones.
planes están siendo quebradas, todos aquellos que estén estado resistiendo. El ebriajazo, ambrojosía, ambracalabrajasaya. Espíritu Santo da novas lenguas. Espíritu Santo da verdad da novas lenguas. Batiza com novas lenguas. O fogo de tu espírito venga sobre tus filhos. Ambrojosía, ambrocole, ambrocole, briajada, rabasurianda, rabajaya, enriajacia, rando rocote, kianda, rabacala, brajana, sterianda, rabacala, brajasoria, alabrajaste, kianda, rabacoya. Elebriajaste ki anda rabajoya, rendoste ki anda rabacanda, rabasto ki anda labajaya. Amém. Dê um grito de vitória aí em Cristo. Aleluia. Quantos creem que foram derrubados gigantes? Resistências foram quebradas, cadeias foram destruídas. Meus irmãos, nós precisamos crer que somos reis e sacerdotes, que o Espírito Santo está conosco, que nós temos o poder, a sua palavra tem poder, não por aquilo que você fez, por causa da palavra de Deus, por causa que Cristo fez por você. Nós precisamos entender que a graça não só nos salvou, a graça nos capacita, a graça nos dá acesso a muitas coisas, meus irmãos. Amém? E um terceiro tópico. O primeiro é o que, meus irmãos? Somos reis e sacerdotes, justos, não pelas obras que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Mas nós precisamos ter cuidado, ficar alertas com aquilo que nós podemos ser contaminados, para nos apresentarmos limpos ante o Senhor, para nos apresentarmos, estar em contas com o Senhor. Amém? Para que não sejamos resistidos pelos espíritos, por Satanás. 2, o Espírito Santo. E 3, quando oramos conforme a sua palavra. Todo que orar conforme a sua palavra e conforme orar a sua vontade, o Senhor o vai concretizar. A Bíblia diz: tudo que orares, se creres, assim será contigo. Assim será em seu nome, se creres. Mas isso cabe a nós crermos. Assim se governa no Espírito, queridos. Se vocês entendem, para nós podermos governar no Espírito, nós precisamos entender que nós somos reis e sacerdotes, somos filhos de Deus, nós somos filhos amados, herdeiros do reino, co-herdeiros com Cristo. Amém? Que nós temos o intercessor, o paracleto, o Espírito Santo. E se nós oramos mediante, segundo a vontade de sua palavra, meus irmãos, nós andamos na vida no Espírito. Nós governamos no Espírito, meus irmãos. Amém, queridos? Amém? Queridos, eu vou trazer uns exemplos para vocês. Se você governa no Espírito, vocês têm ouvido ouvir em 1 Reis, por favor, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Vocês têm ouvido na Bíblia falar de Jezabel. Jezabel era quem? Era a esposa de Acabe. Acabe era o rei do Israel. Mas sabemos que foi o Acabe aquele que se corrompeu, aquele que levou a idolatria ao povo de Israel. Acabe, ele infringiu princípios. Aqui que nós temos falado, se nós quebramos princípios, os princípios eles nos atingem. Esse princípio que ele quebrou é o quê? De que ela se casou, ela tomou Jezabel, que era de um povo estrangeiro, e ele infringiu o princípio da lei de Moisés. Para quê? Para que possa, ele tinha alguns interesses, mas ele trouxe no mundo espiritual, ele trouxe condenação para Acabe. O que nos diz Acabe? 16, 29. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Próximo, rápido. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes de ele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboam, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Etval, Jezabel, filha de Etval, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto aos deuses de Baal. Próximo.
E ele ergueu um altar do deus Baal no templo de Baal, que também construiria em Samaria. Amém, queridos? Então nós entendemos que quando nós infringimos, será que Acabe, ele não sabia, não conhecia os princípios? Mas ele conhecia, mas ele não obedeceu. E olha que perigo nós temos aqui. Queria trazer que isso que o Espírito Santo tem ministrado. Nós conhecemos a palavra. Acabe, ele infringiu e ele levou um jugo desigual. A palavra de Deus nos diz que nós não andemos em jugo desigual. Quantos aqui têm conhecido pessoas em qual eles têm vindo a conversar e têm se juntado com pessoas de jugo desigual? Conhecedores da palavra. Conhecedores da palavra. O que aconteceu com Acabe? Ele foi levado, toda a nação foi levada à idolatria. Mas nós podemos ver, quando nós desobedecemos a palavra, o princípio ele vai vir sobre você. Eu tenho conhecido pessoas em qual eles falavam assim, não, eu vou convertir. Eu creio na fé das pessoas. Mas nós precisamos respeitar, precisamos obedecer os princípios de Deus, né? Porque eles são eternos. Se ele nos alerta, é por isso, né? Então, quem que governava? Aí Deus, ele falou com Elias. E falou o que para Elias? Quem governava? Eu quero mostrar aqui quem governava no Antigo Testamento. Primeiro estou trazendo sobre o Antigo Testamento. Quem que governava? Era Elias, Jezabel ou Acabe? Quem tinha o controle de fechar os céus e abrir os céus? Então, quem que governava? Era Elias. 1 Reis, capítulo 17. Veio a palavra do Senhor, diz, para poder ele, de uma ordem de Deus, porque a idolatria, ele trazia o quê? A seca. E o povo de Israel estava na seca. Então, nós podemos ver aqui, então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, excepto mediante a minha palavra. Amém? Então, quem governava aqui era Elias. Ele não era nascido de novo, era um cristão, conhecia a palavra, mas não era nascido de novo. E olha conosco, queridos, o que somos nós? Nós somos filhos. Nós somos reis e sacerdotes. Quantos problemas nós não temos confrontado por falta de conhecimento, por não ter essa revelação de que você é rei e sacerdote, de que você tem o auxiliador, o Espírito Santo, que você, se você ora segundo a palavra de Deus, ele tem poder na sua boca, que você precisa declarar a palavra de Deus, mas com a convicção, não repetir, senão a convicção da revelação da palavra que você tem. Em nome de Jesus, eu creio que muitas coisas vão acontecer agora. Eu creio por causa de que vocês entenderão a importância da oração. Vocês darão mais ênfase na vida da oração, em ter uma aliança verdadeira com a oração. Mas para acabar, nós vamos ver 1 Reis, capítulo 18, por favor. Só para completar. Mostrando o governo de Elias. 18:36, por favor. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a ofrenda, diz Elias, o profeta aproximou-se e exclamou a Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé, mediante a tua palavra. Próximo. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e faças o coração do povo retornar para ti. Era um povo idólatra. E o governo ele veio a manifestar o poder, aquilo que carregava a unção, a autoridade que carregava Elias, porque ele tinha confrontado os 450 profetas de Jezabel. Então ele tinha levado para poder destruir esse povo idólatra. E graças ao governo de Elias, ao governo da palavra, ao governo por meio da oração que ele tinha e por meio da santidade que ele carregava, que ele andava ante o Senhor,
ele podia governar nas regiões celestes, e ele tinha o poder. Então Elias, em 1 Reis 18:41, por favor, para nós acabar. Então Elias disse, em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Próximo. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, postrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Próximo. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Próximo. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levantou do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que o forte da chuva impeça de ir. Queridos, depois de 3 anos e meio, pelo governo de Elias, da autoridade que ele carregava, ele abriu os céus. Então, queridos, quem que governava? Era Elias. Vocês querem outro exemplo no Novo Testamento? Por favor, Atos capítulo 12, versículo 5. A Bíblia ele fala sobre um rei, o rei Herodes. O rei Herodes era aquele que perseguia a igreja, ele perseguia os apóstolos. Ele estava com um interesse político pelos judeus, para ele agraciar, para ele agradar os judeus. Ele tinha matado um dos apóstolos, que era Tiago. Mas ele levou à prisão a quem? Ao Pedro, ao apóstolo Pedro. Mas ele não sabia, Herodes, que tinha uma igreja que orava intensamente, que intercedia por a causa de Pedro. 12:5, por favor. E assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja, disse, orava fervorosamente a Deus a favor dele. O que, meus queridos? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de ele. Amém, queridos? Então nós estamos vendo aqui o quanto a importância da oração intercessora. No momento que nós estamos orando, e a mesma palavra nos exorta, ele nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17, a orarmos sem cessar. Então nós precisamos, e como nós oramos sem cessar? Oração em línguas. As orações em línguas, ele tem um poder sobrenatural. É um poder que vai trazer mudança, vai mudar o curso de sua vida, o curso de seus problemas. Você pode mudar tudo aquilo que estava travado em sua vida. Amém? Em Atos 12, capítulo 6, versículo 7, para nós irmos acabando aqui. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, disse, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro, e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Próximo. E o anjo continuou a orientá-lo. Veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa e siga-me. Próximo. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Próximo. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longe de uma rua e de repente o anjo se afastou de ele. Amém? O que tinha característica aqui? Tinha um povo que estava reunido, que estava orando incessantemente, queridos. Mas aí não acabou. Sabemos que Herodes, ele foi morto. Mas por quê? Por a intercessão da igreja. Então, queridos, nós não damos a suma importância à oração.
Nós não temos colocado verdadeiro ênfase, porque se nós não sabemos a verdadeira importância daquilo, da oração, ou de jejum, ou da palavra, nós não damos ênfase naquilo, nós não aplicamos, nós não vivimos. E se nós não vivimos essa oração, ou se nós não vivimos, não praticamos essa ferramenta, ou esse instrumento que Deus nos tem dado, nós não vamos usufruir do poder daquilo. Então, nós precisamos entender a importância de nós vivirmos verdadeiramente, ter uma aliança de oração. Quantos aqui têm sonhos proféticos? Quantos aqui têm promessas? Quantos aqui são avivalistas? Quantos aqui, meus irmãos, Deus já tem proclamado, tem mostrado em sonhos, em visões, sobre que vai entregar as nações? Amém, queridos? Quantos têm aqui? Quantos de vocês já têm promessas? Mas já tem se cumprido? Nós sabemos que Deus, Ele nos mostra o propósito, a boa vontade perfeita dEle. Mas quantos nós temos vivido? Eu tenho tido experiências, quando eu tenho lido esta parte, quando tenho chegado a essa parte da palavra, onde eu precisava estar limpo, sou rei sacerdote, e eu sabia que o Espírito Santo já falava em línguas, já proclamava a palavra de Deus, mas tinha áreas de minha vida que não acontecia. O Espírito Santo começou a ministrar. Ele falava: você guarda a raiz da amargura. Você guarda pecados. Tem pecados de estimação. Aí eu fui limpando. Aí eu fui lavando. Aí eu fui aplicando o sangue do Cordeiro. Quando eu falo aplicar o sangue do Cordeiro, é aplicar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, me submeter à palavra de Deus, viver uma vida de oração. Eu tenho vivido milagres. Eu vou contar por último testemunho rapidinho para vocês entenderem. Há 2, 3 meses atrás, vocês sabem que a adolescência é algo difícil. Eu tenho uma filha de 18 anos, em qual todo mundo ele tem um desejo muito grande que nossos filhos estejam nos caminhos do Senhor. É o maior desejo de um pai, de uma mãe, que ele conhece o caminho. A palavra diz: instruir nos caminhos do Senhor a seus filhos. Mas nós sabemos que tem um mundo, tem tentação, tem o diabo, tem tanta coisa para nos roubar os nossos filhos. E eu tenho vivido algo sobrenatural, em qual eu tenho vigiado, tenho limpado, tenho no secreto, tenho intercedido. A minha filha, ela está na Bolívia. E o que tem acontecido? Eu fiquei sabendo, o Espírito Santo, ele me mostrava o que estava acontecendo. O Espírito Santo, ele mostrou coisas que eu falava assim. A mãe dele não falava nada para mim. Mas no momento que eu vi no Espírito, eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito. Essa pessoa, a minha filha, ela estava praticamente enamorando. Todos têm direito. Mas o Senhor, Ele tinha me mostrado sonhos proféticos sobre minha filha. Que minha filha era missionária. Que minha filha ia para as nações. Que minha filha era uma mulher ungida. O Senhor tinha me mostrado. E nós precisamos ter essa fé. Então, mas quando minha filha, ela estava começando a viver nessa vida do mundo, como pai, uno se preocupa. Como pai, ele começa a querer fazer algo, mas sabemos que no natural nós não conseguimos nada. Mas quando você sabe aquilo que você tem, as armas espirituais, você tem essas ferramentas espirituais, você precisa aplicar aquilo para você viver, porque nós sabemos que todo milagre que acontece é por meio da oração, é por meio da intercessão, por meio da perseverança na oração. E o que tenho feito? Tenho feito um propósito. Eu já tinha visto aquilo que o Satanás estava planejando, porque vocês sabem que tem a vontade permissiva de Deus e tem a vontade plena de Deus, a vontade perfeita de Deus. E a minha filha estava indo pela vontade permissiva. E a minha filha falava: eu não quero mais, pai. Eu não quero mais. Me deixa viver a minha vida. Mas eu não aceitava. E assim que deve ser com sua vida de vocês. Quantos de vocês têm casamentos para ser restaurados? Quantos de vocês têm filhos para ser restaurados? Para vocês trazer para próximo cada um de vocês, para se cumprir aquelas promessas das empresas para seu ministério? Quantos de vocês têm isso aí? Porque os sonhos proféticos mostram, o Senhor Ele mostra. E em 3 anos eu tenho feito, tenho intercedido, tenho cuidado do meu coração e tenho intercedido dia e noite. Eu levantei, fiz um propósito com Deus de 3 horas da manhã e o Senhor me mostrava. Eu não podia separar dela, mas o Senhor pode. A Bíblia não nos diz
que os anjos estão ao serviço. E eu tinha experiências. Eu dava decretos. Eu lançava, eu falava assim: Pai, a tua palavra diz que os seus filhos estão sendo forjados como flechas para as nações. Eu falava. Amém? É a palavra de Deus. E eu ficava em línguas, ficava horas, em madrugadas. Porque minha filha falava: não quero mais saber de nada, pai. Mas quando eu intercedia, eu não me importava se ela falava ou ela me confrontava, mas eu continuava intercedendo, continuava crendo que era rei e sacerdote. Eu subia e tinha ousadia para entrar no trono da graça, e eu continuava. Aí que aconteceu? Separou. Mas eu continuava, mas ainda minha filha não queria entrar nos caminhos. Quando de repente, depois de 2 meses de intercessão, eu continuo intercedendo e a minha filha me liga: pai, voltei à igreja. Mas não me conformava com isso, e eu continuava intercedendo: pai, não é só voltar à igreja, a tua filha ela tem um chamado, a tua filha nós precisamos. E eu orava por aceleramento, porque sabemos, pai, que as nações estão nos esperando, sabemos, pai, que muitas almas estão esperando lá fora, então nós precisamos acelerar. E eu tenho promessas com minha família, com minhas irmãs, com todos aqueles, então eu tenho intercedido por todos eles, e eu tenho visto milagros em 2 meses. Em 2 meses eu he visto que minha filha voltou, ela entrou na escola de intercessão, ela falou que ela queria ir às missões, agora ela está empolgada para vir aqui para receber o fogo do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, vocês precisam entender, se eu trouxe esta palavra, porque eu sei o poder da intercessão, eu entendi o poder de nós estarmos limpos ante o Senhor, cada dia, nós lutamos com o pecado, guardamos nosso coração, cada dia nos lavamos com o sangue do Cordeiro, confessamos, porque o arrependimento do Senhor, Ele não traz remorso, Ele traz arrependimento e traz transformação, e começamos a rejeitar o pecado, começamos a viver em santidade, começamos a agradar, porque a Bíblia diz: aquele que está em santidade agrada a Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E para acabar, queridos, nesses 2 meses, eu estava intercedendo por uma de minhas irmãs. Meus irmãos queridos, é tão poderosa a oração de intercessora, que uma de minhas irmãs, ela me liga, que é a que está mais ou menos, sabe? E aí, ela começou a ter experiências sobrenaturais, e apareceu, ele me fala assim: Gary, você veio em casa? Eu falei: não, eu não vi não. E aí ela disse: por quê? Eu falei assim: não sei, apareceu azeite, óleo por toda a parede, apareceu aqui, parece que veio, não sei o quê. E eu tinha tido experiências, a visitação dos anjos, e eu tenho pedido esse aceleramento, e eu venho a encorajar a cada um de vocês nesta noite, a viver as experiências sobrenaturais, a viver aquilo que sua palavra, se Cristo tem vivido, Pedro tem vivido, nós temos visto desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e nós somos o quê? Somos a continuação, somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Então eu convido, vocês precisam viver, ter essa aliança verdadeira e viver os milagres. O que está resistindo a vocês nesta noite? Será que é sua família? Será que é suas finanças? Pode ficar de pé, queridos. Amém? Libera o seu espírito. Começa a declarar a palavra. Se é uma enfermidade, declara a palavra. O que a palavra diz? Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado, dice, pelas suas feridas nós fomos curados. Interceda por um familiar, interceda por seus filhos, interceda pelas suas finanças, declara, oh meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Hombre hastequia, ambra jala braja estoquianda
que nós vivamos o sobrenatural, que nós sejamos os verdadeiros avivalistas, os verdadeiros aqueles que levarão a palavra da verdade, aqueles que intercederão, Senhor, pelas almas. Levanta a sua espada tem sangue. Creia que o Senhor, que os seus são sacerdotes, creia que são reis, creia, tomem posse daquilo que tem por autoridade, tomem aquilo que já tem por legalidade, já foi estabelecido nas regiões celestes. Embrahaya, Ambrocoia, Rebasuki andarabacala, Mandrocoteki andarabahaya, Rabasuya, Rabasteki andarabacala, Barsoki andalabacaia. Mova suas mãos, tenha liberdade, porque onde o Espírito da verdade está, tem liberdade. Ombro, hostia, andarabahaya. Senhor, nós cremos no avivamento, Espírito Santo. Nós cremos, Senhor Pai, que Tu tens levantado homens de fogo, meu Senhor, meu Pai. Aqui estão os leões e as leoas, Espírito Santo. Elebriahaso que andarabahaya, rebasto que andarabahaya, broste que andalabacaia. Que o fogo de Tu Espírito, meu Senhor, o fogo de Tu Espírito, Pai, venha tomar, Senhor, este ambiente. Elebriahaya, roste que a rabasundere andarabacaia, rabadacarabacaya, bracaia, bracoia, mrestequia, rabasurianderia, handrostequia, rebasuri andalabacaia. Abra sua boca, libere suas línguas, eriahasto que andalabacaia. Nós somos justos, leviahaso, rabasui andalahaya, rebandarabacala, brostequia, andarabahandoro, costequia, rebaderebasoya, randastequia, andalabahandoro, costequia, andarabahaya, rabasundelehaya, andaracalabrasto que andalabahandarabacaya. Libere suas línguas, libere os rios de fogo, libere aquilo que tem dentro, palavras de vida. Creiam que está sendo destruídos os grilhões, creiam que está sendo paralisado toda a força das trevas, creiam que está voltando aquele pariente que uma vez estava nos caminhos, está voltando nos caminhos. Creia tomar posse daquilo que já há tempo concedido nas regiões celestes. Elebriahaya, rebado surianda, rabadoro, cotorianda, rabacaya, rabasundirianda, labacaya, rabasteia, rabasundereia, rabacoromand, rabacaya, bragarabacia, rompiaste que andarabacaya, rianda, rebacala, bacala, bacaya. Venha romper, pode romper, rompa, riamambrosia, andarabadoria, candarabasuria, rianda, rabadoro, coste que andar. Bacarabacaya, Robosi andarabacala, Brasuri andarabahaya, Ernianda esteki andarabacaya, Rabasunderia, Randeke asteki andorocole bacala bahaya. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Que essa palavra ela possa vir inspirar e poder viver cada vez mais o sobrenatural. Foi muito forte aquilo que eu tenho lido do livro de nosso apóstolo, no último livro, que sem oração não chegaremos à restauração. E sem restauração nós não andaremos na plena revelação. E sem revelação nós não vivimos o sobrenatural. E sem sobrenatural é impossível acontecer um avivamento. E sem avivamento nós não fazemos aquilo que é a vontade de Deus, a grande colheita das almas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.